Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. A nossa convidada de hoje é uma mulher atuante na sua profissão e uma guerreira na comunidade. Natural de Novo Hamburgo, concilia a vida pessoal e a profissional com muita naturalidade. Advogada por formação, é filha de Suzana e Danilo, mãe de 2 filhos, o Mateus e o Nicolas. Participa do grupo Pensando Novo Hamburgo, do Conselho Assessor do CDL, do CONCEPRO e é líder de um dos mais atuantes movimentos pela segurança pública do município, o Paz Novo Hamburgo. Eu vou conversar essa noite com Andréa Schneider. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui participando desse programa que tem trazido tantas pessoas, né, da nossa comunidade e que espelham outras a fazerem também, a agirem em prol da nossa comunidade. Muito bem. Andréa, as mulheres geralmente, ao pensarem na profissão para a vida, seguem o lado do magistério, da psicologia. A decisão pelo direito veio quando? Veio 2 semanas antes do vestibular. Eu passei a minha infância toda querendo fazer medicina e fui fazer cursinho de medicina para a área vestibular. Em uma das aulas, uma aluna trouxe operações, cirurgias do pai dela e expôs durante essa aula, e ali eu vi que eu não dava para medicina, não era medicina. Então, comecei a pensar que outros cursos eu poderia fazer para buscar minha realização profissional e também atuar dentro daquilo que seria útil, né, para a comunidade. Então, eu pensei, fiquei entre psicologia e o direito. E apostei no direito. Então, entrei no direito querendo fazer concurso para ser juíza. De fato, assessorei uma juíza no período da minha faculdade, mas optei pela advocacia, sou apaixonada pela minha profissão, e então optei por ficar realmente advogando. Não pretende seguir adiante, juiz, promotor? Não, desisti dessa ideia. Depois vieram os filhos, enfim, tinha todo o problema de remoção. Normalmente você vai para uma cidade muito distante, né? Então, eu, como gostei muito da advocacia e gosto até hoje, acabei ficando, qual é a área do direito que tu atuas? Eu atuo mais na área de direito de família. Então, trabalhando com separações, divórcio, guarda, alimentos, mas também faço dentro da área do direito civil, tem uma amplitude, né, de processos que a gente atua também. O que te faz realizada em relação à tua atuação nesta área do direito? Resolver problemas. A gente lida com problemas dos outros, né, na área do direito, então a comunidade ainda não se deu conta de trabalhar na parte preventiva. Dificilmente a gente atende alguém para evitar que um problema surja, né? Então, sempre vem com o problema já com o problema, e às vezes quase sem possibilidade de resolver. Mas o direito tem muito disso. Então, quando a gente leva o processo, o problema, para que o judiciário possa, de uma forma imparcial, resolver a situação. E também muitas coisas a gente resolve através de acordos judiciais, até mesmo acordos extrajudiciais. Então, a satisfação é ver que aquele problema, que para mim pode ser mais um, mas para a pessoa, às vezes, é o mais importante da vida dela, né? É uma satisfação enorme ter isso resolvido. Muito bem. Sempre fostes uma mulher participativa na comunidade, né? Eu andei lendo teu currículo. Verdade. E dá para ver isso. Em quais movimentos sociais já atuastes? E nos conta um pouco de cada um deles, menos do PAS, que nós vamos falar no segundo bloco. Certo. A minha área comunitária, ela começou a estar mais presente na minha vida em 1995. Eu era aluna da Escola Santa Catarina, e lá nós tínhamos a PGESC, que era a Pastoral da Juventude da Escola Santa Catarina. E ali eu comecei a participar e comecei a ministrar palestras, a ajudar na realização de retiros, fazer muitas campanhas, né, para pessoas mais carentes. Então, ali iniciei nessa área comunitária. Depois entrei na Câmara Júnior, hoje conhecida como JCI, e ali também atuei em diversos projetos,
tanto na área de trânsito, planejamento familiar, recuperação de praças, como também projetos na Vila Palmeira. Não sei se tu se recorda, nós tivemos em 99 a morte do Tenente Melo, que fazia um trabalho lá naquela região. E ele foi assassinado lá no bairro Santo Afonso, e nós tínhamos 200 crianças, então, que ele atendia, que estavam passando fome e passando necessidade. E a Câmara Júnior, na época, então, assumiu esse projeto, e eu junto. Então, nós tínhamos atendimento para 650 crianças, fazíamos a coleta do material no Carrefour, ainda na época. Todo sábado ia um caminhão no Carrefour, pegávamos todos os materiais e as doações, verduras, frutas, material que estava com um pouquinho amassado na lata, produtos que estavam para vencer, levávamos para a vila, lá as mulheres voluntárias faziam a triagem do que poderia ser usado, o que não. Nós tínhamos uma nutricionista na época, que também era voluntária, então ela fazia o cardápio da semana, e durante a semana a gente acompanhava as crianças. Então, além da parte nutricional, nós ensinávamos eles a lavar as mãos, a orar pelo alimento, agradecer pelo alimento. Começamos a ajudar eles na questão do próprio material, que muitos levavam facas, cacos de vidro para a aula. Então, começamos a trabalhar toda uma questão de conscientização daquelas crianças. E, com as mães, fizemos um trabalho de levar também a possibilidade de trabalho para elas, algo artesanal, que elas não precisassem sair de casa, porque muitos têm 6, 7 filhos e não tinha como buscar um emprego fora. Então, nós também, na época, fizemos esse trabalho com elas lá. Depois disso, assumi, então, um trabalho a nível nacional da JCI, que era dos Objetivos do Milênio. Passei, então, a visitar todas as cidades do Brasil que tinha a JCI instituída, e lá... Tá, deixa eu fazer um parênteses. Isso tudo com quantos anos de idade? Isso tudo, essa parte depois dos meus 20, né? Então, o Matheus nasceu com 20, o Nicolas nasceu com 23, e, paralelo a isso, eu estudava e fazia o trabalho comunitário. Tá, mas com essa carinha de 15 ainda... Pois é, graças a Deus, hoje eu gosto, né? Antigamente era muito ruim, eu não podia entrar em lugar nenhum antes dos 18, que ninguém me dava 18, né? Desculpa te interromper, mas não, eu comecei a achar muita coisa para... Foi bastante coisa, mas é uma coisa que eu gosto muito, eu acabo me envolvendo sempre, né? Então, esse projeto da JCI foi muito importante, porque os Objetivos do Milênio, eles foram assinados na ONU, numa Assembleia das Nações Unidas, por 189 países, e o Brasil foi um deles. Então, o nosso desafio era fazer com que esses objetivos, que era na área do meio ambiente, da educação, da mortalidade infantil, então, eles melhorassem os indicadores nos países, e foi isso que foi o meu trabalho. Então, comecei a visitar esses locais, trabalhava e juntava os prefeitos, a Câmara de Vereadores, as entidades sociais, a comunidade, botava todo mundo para trabalhar junto, e eu ia embora para outra cidade. Então, fiz isso durante bastante tempo. Depois, então, veio Pensando Novo Hamburgo, né, que eu atuei como coordenadora em 2012, 2013, onde nós fizemos vários projetos também, sempre com muita união de outras entidades. Durante todo o período que eu fiquei, nós nunca trabalhamos de forma isolada, sempre eu busquei outras entidades, outros parceiros para fazer as ações. E o Pensando continua atuando bem forte ainda, né? Continua, hoje o coordenador é o Marcos, né, que me sucedeu, inclusive ele está no 2º mandato já, nós temos mandato de 2 anos, ele está no 3º ano já, com bastante projetos também bem bacana na área daqui de Novo Hamburgo. Depois entrou também o CDL, né, como tu colocaste no início, a Sociedade Ginástica, que também eu participo do Conselho Consultivo, o próprio Concepro, né, que eu ajudei assim, a reinstalar o Concepro, ele tinha ficado um tempo, né, parado, então nós montamos um grupo para poder voltar o Concepro a atuar na cidade de Novo Hamburgo, que sempre foi um órgão muito importante, né, uma entidade importante aqui na área da segurança, então eu participo até hoje. E depois, então, nasceu o PAS, no ano de 2014. 2014. E como que surgiu o PAS? Vamos começar a falar dele, então. Então, quando eu era coordenadora do Pensando Novo Hamburgo, um dos pilares que nós discutimos muito era a questão da segurança. Porque Novo Hamburgo sempre foi uma das cidades mais violentas do estado do Rio Grande do Sul. Mais que Sapucaia do Sul? Em 2013, hoje saiu, inclusive, o ranking. Novo Hamburgo passou para 7º, estava em 5º, já passou para 7º, mas agora não lembro Sapucaia. O Sapucaia liderou por muito bastante tempo entre os municípios da Grande Porto Alegre. Mas furtos e roubos de veículos, Novo Hamburgo é campeão. Tanto que o seguro de automóvel aqui é mais caro por isso. Caros, né?
complicado. Mas, então, o que aconteceu? Em 2013, nós tivemos 62 assassinatos e em 2014 nós tivemos 87. Então, o que aconteceu? Novo Hamburgo vinha crescendo nesse indicador que é utilizado como oficial para verificar a medição de uma violência numa comunidade. Por quê? Porque é o único dado certo. Por que é o único dado certo? Porque muitas ocorrências as pessoas não registram na polícia, né? E o homicídio não tem como tu fugir, né? Então, o homicídio, a gente faz essa avaliação. Então, Novo Hamburgo vinha crescendo muito na questão da violência. Em 2014, nós tivemos o assassinato do Gabriel Rodrigues, que era um empresário novo, né, 32 anos, um menino super do bem, que atuava, inclusive, como voluntário no Sinduscom, dava cursos, né, na área da construção civil gratuitamente. E ele foi assassinado dentro de casa, né, onde é o nosso porto seguro, onde a gente deixa todas as nossas riquezas dentro de casa, né, as pessoas que nós amamos. Sim, foi aqui no bairro Ideal, né? No bairro Ideal. Foi na frente da filha dele, de 4 anos, e do menino de 6 anos. Então, eles presenciaram toda a cena. E a esposa dele só não foi assassinada porque a arma falhou no momento do tiro. Então, além disso que aconteceu, os miliantes ainda atiraram contra a casa para demonstrar todo o empoderamento do crime em detrimento das pessoas de bem, né, das famílias. Então, esse crime, ele não foi a razão da criação do PAS, mas ele foi o estopim como um grito de socorro, né, uma inconformidade, um chega, um basta, né, na questão da criminalidade. E, a partir daí, nós iniciamos, então, um movimento na cidade, que o primeiro ato foi um manifesto na frente do Fórum de Novo Hamburgo. Como nós ficamos sabendo que um dos autores da morte do Gabriel foi um detento do semiaberto, que deveria estar no presídio no momento do crime, não estava, nós nos reunimos com 24 entidades, na época, e fizemos um documento para entregar para a juíza da Vara de Execução Criminal aqui de Novo Hamburgo, pedindo, então, que ela suspendesse as saídas dos detentos do semiaberto até o presídio conseguir se reorganizar, né, e promover a segurança da nossa comunidade, ou que ela transferisse eles para outros presídios e, depois de arrumado aqui, então, eles voltassem para o presídio de Novo Hamburgo. Então, naquele momento, que foi numa sexta-feira à tarde, os presidentes das entidades que estavam lá conversaram e pediram que a gente marcasse uma reunião na próxima terça-feira, para dar continuidade a essa discussão sobre a segurança pública. Então, no mesmo momento, eu peguei o microfone e avisei que os presidentes que estavam lá estavam convidados para participar de uma reunião na Sociedade Ginástica na próxima terça-feira. E o que, de fato, aconteceu, então, nós nos reunimos nesse dia, e ali nasceu o PAS Novo Hamburgo, com ações e projetos voltados à segurança de Novo Hamburgo, com a participação de todas as forças de segurança da cidade, Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, a SUSEP. E desse momento, então, vieram novas entidades, vieram empresários, vieram mais cidadãos, enfim, que hoje compõem um movimento que passou de movimento PAS Novo Hamburgo para movimento PAS. Por quê? Porque hoje ele está constituído em 7 estados do Brasil. Então, é Rio Grande do Sul... Nos mesmos moldes? Nos mesmos moldes. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pará. Então, hoje o movimento ele está espalhado pelo Brasil e por isso que nós precisamos tirar a palavra Novo Hamburgo e deixar o movimento #PAS para que outros locais também pudessem desenvolver ações nesse sentido. André, nós vamos fazer um pequeno intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida com mais PAS em Novo Hamburgo. Okay.